Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. O CBG Com é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que tem o objetivo de apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas inerentes ao nosso campo. O Por Onde Você Anda tem como foco dialogar com os nossos ex-alunos sobre suas conquistas, desafios e vivências após a formatura. Hoje teremos a alegria de contar com a Patrícia Morgado. Bem-vinda, Patrícia. A Patrícia se formou em 2015 e atualmente é assistente de gestão de informação no acervo de conteúdo do Grupo Globo. Então, muito obrigada, Patrícia, por estar aqui. Saudades, né? Quanto tempo eu não te vejo. A Patrícia foi foi a primeira monitora que trabalhou comigo no CBG, foi uma das minhas primeiras orientandas de TCC, muito bom te ver. Então, vou começar perguntando, né, fazendo a pergunta que dá nome ao programa, que é, por onde você anda? E aí também explica um pouquinho, né, o que é esse nome pomposo do teu cargo. Então, por onde você anda, Patrícia Morgado? Olá a todos. Nesse momento eu ando trabalhando no esquema home office. Atualmente, como a professora Patrícia falou, eu estou trabalhando no acervo de conteúdo da Globo. Tá uma turbulência só, assim, são muitas mudanças que estão acontecendo, assim, mas é algo que mais para frente aqui no nosso bate-papo eu vou me aprofundar um pouco mais. Sobre o meu cargo hoje, ele é assistente de gestão da informação, embora não tenha nada assim de assistente, mas sempre desde que eu entrei assim, tem esse debate sobre a nomenclatura do cargo, mas acho que mais à frente, com as mudanças que estão acontecendo, isso vai mudar. Eu junto com mais duas meninas, nós formamos uma equipe e a gente cuida da gestão da informação, na verdade, vocabulário controlado, enfim, dentro do acervo. E além desse trabalho fixo, eu venho tentando, assim, já há algum tempo, buscar outras coisas, assim, que eu vejo que tem relação com o Bíblio, mas que não estão diretamente relacionadas ao meu trabalho, assim. Então, ao longo desses meses, eu fiz cursos relacionados a marketing. Agora, eu estou tentando ver uma coisa mais voltada a dados, mas não tão aprofundados, assim. E acho que é isso, assim. Me arrisquei na fotografia, assim, fiquei alguns finais de semana antes da pandemia fotografando eventos esportivos. Agora com essa pandemia acabou parando, mas eu estou sempre tentando realmente me sentir realizada, assim. Então, acho que eu ando por aí. E bacana, né? Bem interessante. Fala um pouquinho mais sobre o que são essas atividades que tu desenvolve com a informação, né? Que tipo de informação é essa, né? Que Então, tu trabalha na Globo? hoje a gente faz algumas atividades, assim, que eu já fazia há tempos. A gente faz a indexação de conteúdo esportivo. Então, hoje a gente cuida desse tratamento dos conteúdos que são arquivados do canal Combate, Sport TV e o Esporte da TV Globo. É o que a gente faz. Lá tem dois tipos, assim, digamos que dois tipos de tratamentos. Tem o que eles chamam de decupagem, que é um tratamento mais cena a cena, descrição do conteúdo, e tem o que eles chamam de indexação, que é o que minha equipe faz, que é como se fosse uma ficha técnica, assim, do conteúdo. Então, um jogo de futebol, você vai botar as informações como se fosse uma súmula, né? Você marca ali em campos controlados. Então, a gente faz a indexação de esporte. Isso acaba sendo muito relevante na recuperação depois, porque os canais, quando eles querem fazer alguma matéria ou conteúdo para aplicativo, tudo, é através da recuperação desses conteúdos tratados que eles conseguem desenvolver, né? Criar essas matérias. Então, tem essa primeira parte, que é a indexação do esporte. Eu faço também a gestão do vocabulário controlado lá, e como eu falei, a indexação que a gente faz são campos controlados, e a decupagem que o pessoal da pesquisa e decupagem faz tem o campo do vocabulário controlado e texto livre. Então, a gente é que cuida desse vocabulário controlado, inserindo esses termos no sistema. A gente tem um padrão que foi desenvolvido até junto com um grupo que ajudou a gente, que oferecesse suporte. A gente tem os padrões para cada termo e a gente meio que faz o gerenciamento, assim, a gente não pode
deixar que tenha uma duplicidade, por exemplo, porque isso pode impactar no futuro na recuperação de um conteúdo, tem que estar da forma mais adequada possível. Há um tempo atrás, assim, por muitos anos, quando eu entrei lá, já estava rolando um projeto para elaborar um tesauro era na Globosat na época, né? E aí, então, foi um aprendizado, assim, muito incrível. Esse projeto, ele meio que parou agora, assim, ele acabou que não foi à frente ainda por questões de tecnologia. E agora o que está acontecendo é que está rolando uma fusão. Então, todas as empresas que estavam linkadas ao Grupo Globo se juntaram. E aí o slogan é Uma Só Globo. Então, eu trabalhava na Globosat, virou tudo Globo. E aí, com essa fusão, tanta coisa acontecendo, esse projeto deu uma pausa, mas o aprendizado está aí e a gente trabalhando com a cabeça de tesauro. Assim. Então, foi realmente incrível, assim, é um desafio cuidar de um vocabulário como esse, porque lá na Globosat sempre tiveram muitos canais, assim, então são conteúdos diversos e o vocabulário acaba sendo muito vasto, porque você tem o GNT, tem o Sport TV, tem Multishow, tem Telecine, então é ótimo para você aprender realmente. O que está acontecendo agora também com essa fusão, essa bagunça toda, é que agora o acervo vai receber também, vai começar a decupar conteúdo de jornalismo, que a gente não tinha, a gente não absorvia o conteúdo de jornalismo. Então, a gente está tendo que meio que se adaptar, assim, porque a demanda nesse vocabulário vai ser maior ainda e vão ser outras coisas para serem inseridas no sistema. E com essa fusão também, acaba que são vários acervos, né? Porque era o acervo da Globosat, o acervo da Globo do Jardim Botânico, tem o acervo da Globo de Minas Gerais, acervo da Globo de São Paulo. Então, está nesse momento de fusão, de você entender os processos em cada lugar. E a gente está tendo, como foi decidido que o sistema da Globosat é o que vai ser mantido, e o nosso vocabulário e tudo, então a gente está tendo que treinar todo mundo dos outros acervos, assim. Então tá uma confusão só, assim. Uau, cargo de responsabilidade, né? Tá bem... E Foi de uma não, mão e para bem outra, assim. bacana. Bacana ver que a biblioteconomia não está restrita a bibliotecas, né? Tu está trabalhando com um tipo de acervo que não é o convencional, né, da biblioteconomia. E eu me lembro que a Patrícia, né, no TCC já tinha interesse, né, enfim, em questões ligadas a documentos audiovisuais, né, acho que até um pouco mais para a questão da produção também, né, mais do que da organização. E o TCC dela foi sobre a pesquisa na produção audiovisual, né, aquela pesquisa que é feita anteriormente para que se possa produzir um programa audiovisual, né, seja um seriado, uma telenovela. E aí, enfim, né, no final, tu realmente acabou trabalhando com essas questões do audiovisual, mas com a organização da informação, né? Então, fala um pouquinho como é que foi essa ideia do TCC e o que né, toda essa transição até tu chegar onde tu está trabalhando agora. Sim, durante a graduação, eu entrei na graduação sem saber o que eu queria, assim. E aí, em determinado momento, eu falei, quero alguma coisa relacionada ao audiovisual. Só que conforme eu fui vendo, assim, na graduação, eu não sentia muita... Eu não via muita coisa de audiovisual nas matérias que eu tinha na época, assim, na graduação. E eu comecei a me desanimar um pouco, porque eu também não via muita vaga. Quando aparecia a vaga, não encaixava no meu horário, assim. Então, eu comecei a desanimar um pouco e fiquei, assim, numa crise existencial, assim. Praticamente que eu não sabia o que eu queria, assim. Aí, na Copa do Mundo de 2014, surgiu a oportunidade de um estágio na emissora oficial, assim, que era lá de fora, o nome é HBS, e eles é que transmitiam os sinais que eles pegavam, que eram colocados. A Globo comprava os sinais de transmissão e tudo. E aí eu fiz, e foi assim, um mês e meio, um mês e pouquinho de estágio. E foi assim, eu lembro que foi o auge para mim. Eu falei, eu não quero saber, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu preciso trabalhar com audiovisual. Assim, eu estava muito decidida, porque eu nunca tinha me sentido tão realizada, assim. E aí eu comecei a pensar, como eu vou fazer? Porque assim, eu não via muita vaga, não via muita coisa.
E aí eu falei, eu vou fazer um curso de produção audiovisual para meio que abrir minha mente, para eu conhecer um pouco mais. Fiz um curso. E aí, conforme foi terminando a graduação, sempre vem a preocupação do que fazer, né? Depois. Mas, por sorte, ou o que quer que tenha sido, apareceu essa vaga, sim, eu participei do processo na Globosat na época. E eu entrei e tinha muita relação com o meu TCC, assim. Eu não lembro como foi que eu decidi pelo meu tema, mas foi muito difícil até definir, assim, exatamente o assunto que eu ia tratar. Mas, assim, eu senti que o TCC, e eu lembro que eu repetia isso muito, eu acho que foi a época que eu mais gostei da graduação, assim, Me identifico. correria, apesar da correria, que foi muita correria, assim, no final eu não estava comendo, não estava dormindo, não estava fazendo nada. Mas foi muito bom, assim, porque eu senti que foi realmente o primeiro momento, assim, da graduação em que eu me identificava muito, que eu tinha muita vontade, assim, de aprender mais. Então, eu me debrucei em pesquisa para escrever, encontrei com muita gente, né, para fazer entrevista. E foi muito incrível, assim. E eu tratei da pesquisa no audiovisual relacionando com o ciclo informacional. E aí, hoje eu vejo que é isso, assim, tem uma demanda que é uma demanda que chega de pesquisa, por exemplo, é uma demanda que chega dos canais ou de algum solicitante externo, e aí a busca é feita com material que foi tratado por mim e pela outra equipe, e esse conteúdo é recuperado e ele vai parar numa matéria, assim. E isso vai gerar mais conteúdo para ser tratado e que vai depois ser recuperado mais para frente. Então eu vejo que é uma coisa sem fim, assim. E eu realmente eu lembro que quando eu terminei, eu acho que depois que eu apresentei o TCC, assim, deu uma semana e me chamaram para o processo seletivo, assim, um processo que eu tinha me inscrito, tinha, sei lá, uns 5 meses antes. E me chamaram e era bem pontual, era para as Olimpíadas de 2016. Ia ser, sei lá, 2 meses, assim, mas acabou que no final uma menina que estava na equipe resolveu ir morar em São Paulo, e aí me chamaram para a vaga que era dela, e o negócio foi andando assim, e hoje eu tô lá. Então, tô lá desde 2016, assim. E é isso, cada dia um aprendizado. E é isso, trabalhando com audiovisual, assim, então deu tudo certo, muito certo. Bacana. Pois é, quando tu fala que o TCC foi a coisa que tu mais gostou na faculdade, eu me identifico muito, porque para mim a melhor parte da minha graduação em biblioteconomia foi fazer o TCC. Né? Quando a gente encontra um tema que a gente se motiva, que faz os olhos brilharem, né? É super agradável, assim. Eu me lembro, né, desse momento do teu TCC, que eu trazia um monte de coisa, corria e tal, escrevia, né? Foi um trabalho super bom. Mas enfim, né? Seguindo então, quando tu se formou, assim, quais foram os principais desafios, né? Porque aí, enfim, logo já foi para essa entrevista e tal, mas quais foram os desafios de deixar de ser graduanda para virar uma bibliotecária, né? Assim, agora não é mais estágio, sou Sim, profissional. exatamente. E aí, como é que Exatamente. foi isso? Eu acho que as coisas foram mais muito pessoais, assim, porque eu sempre tive dificuldade, por exemplo, sei lá, por exemplo, aqui agora, estou sendo entrevistada. Isso para mim é super difícil, eu estava super nervosa, agora estou um pouco mais tranquila, mas então você está em contato e é uma coisa que é para valer, realmente. E uma coisa que eu ficava muito na cabeça, que na época dos estágios também, eu sempre ficava pensando que eu não aguentava ficar muito tempo no mesmo estágio. Isso era uma coisa que antes da graduação terminar, era uma coisa que eu ficava pensando. Eu falava assim, pô, o emprego não é uma coisa que você consegue ficar mudando de um emprego para o outro, nem é bom para currículo, né? Então eu ficava pensando, como que eu vou lidar se eu tiver que ficar um tempo no emprego e, sabe, é isso. E de vez em quando eu até me pego pensando nisso, assim, tipo, eu querendo pular para outra coisa. Mas, assim, tô bem, tá dando tudo certo. Eu acho que no início, assim, também, quando eu entrei lá, estava rolando esse projeto Tesauro em paralelo. Como eu era temporária, inicialmente, eles dividiram a equipe, então eu não participava desse projeto. Me deram a função de liderar um projeto de indexação do canal Combate. Na época não tinha quase conteúdo do Combate lá no nosso sistema.
E aí eles começaram a arquivar tudo, assim, coisas super antigas, assim. Então eu meio que tive que montar, assim, meio que um processo para ver como que ia ser essa indexação. Eu tinha que ver o que tinha sido arquivado, como que ia ser indexado. E aí, nesse primeiro momento, foi a primeira vez que eu liderei, assim, alguma coisa. Então, querendo ou não, foi um desafio. Hoje em dia, acho que o maior desafio realmente tem sido isso de ter que treinar, dar treinamentos para as pessoas, porque eu realmente fico muito nervosa. E quando eu estava trabalhando presencialmente, eu não tive muito isso, esse contato de dar palestras ou alguma coisa assim, coisas do tipo. E agora está tendo uma demanda muito grande, assim, porque a gente está tendo que se dividir enquanto equipe para explicar as coisas para todo mundo, assim. Por Então, causa do isso para trabalho mim, remoto, tu está tendo que isso. apresentar mais. Exatamente. E aí é um grande desafio, assim, porque treinar pessoas que às vezes já estão há muitos anos na casa, né? Assim, muitos e muitos anos. Assim, eu comecei agora e aí esse para mim tem sido o maior desafio, assim. É um desafio mental todo dia. E o que aconteceu foi que não foi gradualmente aumentando esse ritmo, né? Foi uma coisa assim, um dia estava tudo bem, eu estou aqui fazendo minha indexação, estou aqui cuidando do vocabulário, do nada, assim, de um dia para o outro, ó, é isso, com prazo para acontecer, as mudanças vão acontecer muito rápido e é isso, reunião ali, treinamento ali, e aí você tem que ir na marra, entendeu? Nossa. É ruim porque é assustador para mim, mas ao mesmo tempo era a forma que eu tinha mesmo de melhorar nisso, porque se não fosse assim, eu ia estar sempre fugir um pouco disso. Então esse para mim está sendo um desafio. Desculpa. É um desafio, mas ao mesmo tempo, enfim, tu se sai bem, né? Me lembro quando tu começou a fazer monitoria, tinha sempre esse discurso de, né, a Patrícia foi monitora na disciplina de normalização da documentação, né? Quando eu entrei na UFRJ, no curso de biblioteconomia, foi a primeira monitora que trabalhou comigo. E aí eu me lembro que tinha esse discurso de, ai, sou tímida, como vai ser? E no fim a coisa deu tão certo que eu ouvia comentários dos alunos dizendo, era uma turma de quinto período, né? Já tinham tido vários outros monitores, aí falavam, foi a melhor monitora que já tive. E, né, foi muito bacana, assim. Tu está trabalhando como bibliotecária mesmo, certo? Assim, né? Sim, E o que que tu acha que o curso de biblioteconomia te ajudou para os desafios que tu tem hoje? eu acho que muito, assim, o que eu lembro, assim, da graduação é que era muito falado que a gente precisa muito ver do que o usuário precisa, assim, né? E eu vejo muito isso na prática lá, porque ele às vezes precisa daquilo muito rapidamente e aí você vê que o trabalho que você fez, né, o seu tratamento ao conteúdo, ele foi para o usuário, assim. E voltado diretamente, assim, ao usuário, aos canais, como tem a gestão do vocabulário controlado, às vezes a gente tem que ver a demanda do canal, assim, sabe? Assim, quando a gente vai pensar num termo, por exemplo, numa keyword, a gente tem keyword, tem nomes de pessoas, tem nomes de lugares, nomes de competições, de times, de grupos, de tudo. Quando você vai criar um termo numa keyword, por exemplo, você tem sempre que pensar, pô, mas como que a pessoa ali vai buscar? Será que esse termo pode ser o termo mais formal possível, mais correto possível, mas será que quando a pessoa quiser buscar algo relacionado a isso, ela vai buscar dessa forma? Então, isso para mim eu acho que é o principal, assim. E o que eu vejo também é que a experiência do projeto Tesauro me fez ver que, por mais que você veja ali na teoria, que eu vi na teoria e tudo e tal, mas na prática é muito legal ver o negócio acontecendo, assim. Muito, muito incrível, assim, você ver todo o processo. E eu, desde o início, assim, do projeto Tesauro, eu ficava lembrando, assim, das aulas um pouco, porque eu olhava aquilo e eu não tinha noção da grandiosidade, assim, do negócio, assim. Então, acho que são essas coisas, assim. Mas é legal ver a tua empolgação e também talvez seja um ramo de atividade que te dê possibilidade de mudanças também, né? Não precisar necessariamente mudar de emprego, mas ter atividades diferentes a todo tempo, né? Isso também não deixa aquela rotina tediosa e cansativa, né?
que tu queria fugir e que eu me identifico, porque eu também gosto de coisas assim, quando tem variação de atividades, né? Não fazer sempre a mesma coisa. Sim, exatamente. E aí acaba que quando eu entrei lá, era tudo muito novo, então eu ficava super empolgada. Nossa, muito empolgada. Nossa, eu tô vendo aqui, tô assistindo o jogo, eu tô fazendo tratamento. Só que aí chegou numa hora que deu aquela baixa assim para mim. Eu falei assim, tô fazendo todo dia a mesma coisa. Aí começou aquela crise existencial de sempre, assim. Mas aí parece que toda vez que eu entro numa crise dessa, para tentar meio que me reerguer, digamos, aí eu vou e busco outra coisa. Então eu comecei realmente a ver cursos fora, fui fotografar. Então eu falei assim, poxa, se durante a semana talvez eu não esteja me sentindo tão realizada como eu estava antes, mas final de semana, pô, eu vou estar fazendo o que eu quero. Então eu fui meio que seguindo dessa forma. Então agora, com esse ritmo acelerado, por mais que esteja muito acelerado e por certos momentos eu precise parar e respirar um pouco, mas é uma forma de manter o negócio muito dinâmico. Então eu estou voltando assim a gostar muito, entendeu? Porque são coisas novas a cada dia. Então tá E dando fala um certo. pouquinho dessas atividades que tu estava fazendo de fotografar esportes. Como é que era isso, né? Era uma atividade só de hobby? Tinha alguma questão profissional junto? O que Então, que tu estava fazendo exatamente? eu queria alguma coisa diferente, assim. Aí eu resolvi arriscar, comprei um equipamento e falei, vou tentar, assim. E aí tinha um site, tem um site ainda, que é um site onde os atletas depois podem ter as suas fotos e comprar. Então eu lembro que eu tinha me inscrito, porque assim, o evento abre no site e você tem que se cadastrar, porque tem um número limitado de vagas para fotógrafos. Então eu me cadastrei e a minha câmera não tinha nem chegado ainda. Eu tinha comprado, eu falei, eu não sei nem ligar a câmera direito, mas vai dar certo. Aí a câmera chegou na semana que eu ia fotografar esse primeiro evento, assim. E aí fui ali, arriscando, né? Aí fui na primeira, ganhei um pouquinho de dinheiro, falei, foi pouquinho, mas vamos melhorar. E aí na segunda já fui melhorando, aí fui aprendendo, assim, tentando um pouco aprender a editar as fotos, porque já dá um outro toque nas fotos. E aí chegou no ponto em que realmente começou a me dar um dinheiro legal, assim, por mês, assim, aí consegui cobrir custo de equipamento, aí já dava um extra, e o que era maravilhoso. Então eu pensei, poxa, eu tô juntando, assim, estou fotografando. É cansativo, assim, porque o atleta ele chega, corre, volta para casa e é isso. Mas os fotógrafos eles chegam muito antes, porque tem que escolher o ponto que eles querem, se eles querem pegar um visual diferente ou não. Aí aquele sol, então assim, eu fiquei super queimada com marca da blusa, assim. Tô até hoje com marca da blusa. E aí voltar para casa e você ter que, assim, por evento, eram, sei lá, 5, 6 mil fotos para Nossa. você editar. E aí você tem um horário, assim, um prazo para jogar na plataforma, que é a hora que as fotos são liberadas para os atletas. E aí eles fazem a busca pelo número de peito, né, que eles têm na camisa. E aí quando eles buscam, eles veem todas as fotos deles, de todos os fotógrafos. E eles, enfim, veem o que eles querem comprar ou não. Então, mas era muito legal, assim, foi uma época que eu fiquei muito cansada, porque eu trabalhava de segunda a sexta, aí no sábado não tinha nada, mas domingo era o dia inteiro, até muito tarde, mexendo nessas fotos, porque elas iam para o ar. Mas foi uma experiência muito incrível, assim. Eu estou sentindo um pouco de falta disso, porque com a pandemia os eventos eles foram cortados, e então dei uma parada e acabei nem pegando mais nada, assim. Minha câmera está aqui, eu tenho até que mexer nela, mas acabei, assim, não me considero fotógrafa, porque eu acho que um fotógrafo, para ser fotógrafo, ele estuda muito, assim. Eu me viro, né, basicamente. Eu estudei para conseguir mexer ali na câmera e é isso. Mas por um tempo eu até pensei em mudar totalmente e virar fotógrafa. Mas Mas e o olhar de indexadora de eventos esportivos te ajuda também? Te ajudou a definir o que que é uma boa foto para um esporte? Ou para o atleta, né? eu não sei se eu consigo linkar, mas uma coisa que eu lembro que até hoje, assim, eu me pego pensando
essa busca, né, do atleta depois pela foto, ele joga lá o número dele, e aí eu lembro que eu ficava assim, poxa, mas podia ser melhor nisso, podia ser melhor naquilo, essa busca, essa recuperação não tá muito legal. E aí eu às vezes fazia teste como se fosse atleta, assim, para jogar um número de peito aleatório, e aí recuperava fotos de outros atletas também. Então eu via que os fotógrafos mesmo, na hora de fazer essa marcação, porque a gente tem que jogar no sistema e foto a foto marcando o número de peito. Eu via que os fotógrafos também não tinham cuidado nenhum, assim. E às vezes botavam um número que não era. Então eu ficava pensando, pô, esse atleta nunca vai recuperar a foto dele, porque, assim, botaram o número de peito errado e não vai dar mais. E aí houve um tempo em que eles botaram eles dizem um numerador automático, que é você joga as fotos na plataforma e tem um numerador automático que vê pela foto qual é o número. E que eu nunca tive coragem de botar as minhas fotos na mão desse numerador automático, porque ficou uma bagunça lá, a base. Ficou muito bagunçado, assim, recuperava 10 mil termos. Se o papelzinho na camisa estava dobrado, ele não recuperava, entendeu? Então, para mim, isso eu tinha essa cabeça assim da recuperação, assim, sempre. Realmente, tem muito pensamento de bibliotecária, não dá para negar. É bibliotecária. E tem uma coisa que tu falou que eu fiquei pensando assim, sobre a indexação de matérias jornalísticas, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né, sobre o vocabulário controlado em relação a isso, porque tem muito uma questão de divisão também, né, de divisão política, enfim, assim, então, né, como é que se lida, né, como é que tu lida com isso, né, porque assim, isso entra muito na questão social da biblioteconomia, né, se a gente pensa que no momento que eu vou organizar um acervo, classificar, indexar, catalogar, e mesmo selecionar esse acervo, eu já estou, de alguma forma, fazendo uma mediação ali, né, eu já estou dando uma linha de pensamento para aquele acervo. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da indexação de matéria jornalística. Como é que vocês lidam com isso lá? Como é que Sim, tu entende isso também? então, pensando assim especificamente no vocabulário controlado, enquanto você foi falando, eu me lembrei de alguns casos assim que a gente teve. Há vários anos atrás, assim, tinha um termo que era muso e musa. E aí a gente viu que, assim, muso e musa, quando a gente pegava para recuperar os conteúdos que os pesquisadores tinham decupado, feito a marcação, eram sempre o mesmo estereótipo, assim. Muso e musa na arquibancada, assim, sempre o mesmo. E aí, eu, na verdade, na época do Musa e Musa, eu nem estava lá, não, mas as meninas sempre conversaram tanto comigo sobre isso, assim, desse caso, que eu já parece até que eu estava lá na época. E aí esse termo foi revisto, assim, passou a não existir mais, porque não dá, completamente subjetivo e estereotipado, assim. Também teve um outro debate, por exemplo, eu lembro que beijo gay, porque beijo gay é um beijo, não tem beijo hétero e beijo gay. Então, foram coisas que, principalmente na época do tesauro, quando a gente parava realmente para analisar termo a termo, a gente teve que cortar muita coisa, assim, porque nisso, assim, eu e minha equipe estamos em total acordo em relação a isso, né? A gente tem as Que mesmas bom. ideias, mas também para defender a ideia da empresa, assim, na época Globosat, assim, que lá eles realmente sempre prezaram muito diversidade e essa coisa do pensamento crítico, assim. Então, os nossos pensamentos estavam indo de encontro a isso, assim. Então, no vocabulário, a gente tem que realmente estar muito atento, assim. Então, existiram termos, e agora eu não consigo lembrar de mais exemplos, mas a gente tem a cada dia que tomar muito cuidado, assim, com o que a gente coloca. Com certeza, então tem todo esse cuidado, assim. A gente acaba fazendo mais a parte como se fosse a ficha técnica, né? Mas o pessoal da pesquisa, quando surge a demanda por um termo, né, no vocabulário, eles enviam e-mail para a gente. Então, é a gente que faz essa mediação de, olha, esse termo não pode existir. Ou, olha, esse termo, por exemplo, precisa de um complemento. Ele puro, assim, não funciona, ninguém vai entender o que é. Então, sim, existe esse papel importante, assim, da mediação, que eu acho que é o que a Bíblia faz, né? Tem esse papel social, assim. Então, é isso. E já que tu falou o papel social, né? Qual é o papel da biblioteconomia na sociedade para ti? Eu acho que principalmente de transformação social, assim, e
acho que cada vez mais de caráter, principalmente informativo, assim, que eu acho que cada vez mais é um fluxo de informação, a todo tempo, em todo lugar, e aí mais do que a quantidade de informação, tem que prezar a qualidade, assim. Então eu acho que Bíblia, quando eu vejo, hoje, assim, acho que o papel muito forte, assim, que deve desempenhar essa questão da qualidade da informação, porque é tudo o tempo todo, é um fluxo gigante, assim, vem em todos os lugares. A gente às vezes precisa até se desligar um pouco, né, desse mundo agitado, e então eu vejo isso, assim, acho que é de transformação social e esse cunho informativo, porque a informação ela vai chegar a alguém e essa pessoa vai assimilar de uma forma, então ele é um agente transformador, de alguma forma ele muda a mente da pessoa. Então, se não for uma informação de qualidade, se não for uma informação assim verdadeira, é uma coisa em larga escala, né? Essa pessoa que vai passar para outra, que vai passar para outra. Então, acho que é isso, assim. Ainda mais nesse contexto de desinformação que a gente está vivendo, né? Exatamente, exatamente. E, bom, então, para encerrar, fala um pouco o que são os teus projetos para o futuro. Meus projetos para o futuro, eu acho que é seguir um pouco isso que eu estou fazendo, assim. Eu estou trabalhando, quando tudo melhorar e os eventos esportivos voltarem, vou estar fotografando aos finais de semana. Quero continuar, assim, buscando cursos, me inscrevi para alguns super rapidinhos, para tentar buscar mesmo, assim, alguma coisa que eu bato o olho e fale, quero me aprofundar nisso cada vez mais. E eu acho que é isso, assim, eu quero muito continuar me sentindo realizada, assim, porque é muito importante para mim. Eu não consigo pegar, trabalhar e, assim, acabou o dia e, trabalhei, foi isso e agora fico bem. Não, se eu não estiver satisfeita com o trabalho, com o que eu estou fazendo, eu fico realmente mal, assim. Nesse sentido, eu não consigo separar o trabalho da minha vida pessoal, assim, porque eu gosto de estar bem com tudo. Então, acho que continuar buscando essa realização. Ai, muito bacana, muito legal falar contigo e muito bom ver que tu tem muito essa veia investigativa mesmo, né? De, enfim, de não se contentar com, é isso, não, e tentar buscar mais coisas, entender mais, se aprofundar nas questões que tu está envolvida e essa vontade também de estar com os olhos brilhando sempre, de estar satisfeita com o que está fazendo, né? Muito bacana. Quero muito agradecer, então, a tua presença. Se tu quiser deixar o teu e-mail também, caso alguém queira entrar em contato contigo, tirar dúvidas, e, enfim, né? E fazer contato. E muito obrigada, muito bom te ver, né? Temos que marcar um café virtual uma hora dessas, Sim, já que verdade. não dá mais para a gente se encontrar para tomar café presencialmente. Verdade. Então, obrigada, Patrícia. Deixa teu e-mail, então. Tá, meu e-mail, então, é patinmorgado@gmail.com, Pati com Y. Quem quiser, depois que eu me formei, eu acho que a Patrícia já me mandou alguns alunos, assim, para me entrevistar, então, se vocês quiserem, vocês me encontram nesse e-mail aí. Queria agradecer o convite, foi mais um desafio para mim, assim, porque, né, enfim, sempre um desafio, mas foi muito bom, fluiu muito bem. Nossa, há muito tempo que eu não te via, então sim, vamos marcar um café, vamos marcar alguma coisa. E é isso, assim, legal poder conversar um pouco. Acho que muita gente durante a graduação fica muito preocupado, assim, com o depois mas as coisas vão acontecendo, assim. Eu ficava super preocupado o que vai acontecer depois e por algum motivo eu acabei atraindo exatamente o que eu queria, assim, para mim. Então, é muito bom, assim, que vocês todos se encontrem. Então, obrigada, gente. Curtam o CBG Com nas redes sociais, né, nas demais mídias sociais. E muito obrigada. Até mais.